Irmã, o Shirone tá perguntando se você tem um namorado. Eu não tenho boas lembranças com essa situação. Infinity Mage, a história de um menino cujo sonho é infinito, abandonado em um estábulo e adotado por um caçador. Ele vira um completo camponês. Mas apesar das dificuldades, ele é um completo gênio. O típico protagonista é BBB, bonzinho, bonito e bom em fazer absolutamente qualquer coisa. A gente começa a história em uma noite extremamente linda no meio das montanhas. E tem uma casa nessas montanhas, cercada por uma cerca com vários arames e armadilhas no chão. E o dono da casa fala consigo mesmo: por que eu estou ouvindo o som de um bebê chorando? Parece que alguém se escondeu aqui de novo. Ele pega o machado da parede para tentar ver o que é. E diz: se veio aqui querendo roubar minha propriedade, você está com muito azar. O bichão tá bolado, filho. Porque escolheu logo a casa de um caçador. Ele fica escondido no canto da parede e já pensa: a julgar por essa pessoa que desativa as armadilhas, com certeza não é alguém comum. Mas meus ouvidos nunca mentem. Assim que eu atacar ele não vai conseguir nem ver o que eu atingiu. Ele abre a porta, avança com o machado, mas quando ele olha, não tem ninguém. E ele diz que desde que ele descobriu que não poderia ter filhos, ele tem tido alucinações como essa, escutando choros de bebês. Mas quando ele olha pro lado, ele toma um susto, porque é simplesmente um bebê enrolado em um manto branco. E ele diz: o que é isso? Ele toma um bebê no colo pra ver se ele tá vivo ainda. E ele realmente tá respirando. E ele percebe que finalmente o caçador que não poderia ter filhos recebeu um de presente. Na mesma hora, sua mulher abre a porta e pergunta: Vicente, o que aconteceu? Ouvi um barulho estranho. Ele fica todo nervoso: Lina, você acordou? E ela já olha o bebê no colo dele e pergunta: de quem esse bebê? O que é isso? Ele fica nervoso em saber o que falar, porque ela vai que ela achar que é o filho dele com outra mulher, né? Bem, esse é o nosso filho. E então a magia começou a acontecer. Ao abrir os olhos e gesticular com as mãos, ventos sopraram nuvens de lugares muito longe. E então a chuva começou a cair. A terra, outrora seca, estava brilhando com o esplendor da água e os aldeões entoavam cânticos alegres. Ele também defendeu a aldeia das ameaças e, usando seu poder misterioso, levou paz para a aldeia. Ninguém mais sentia fome ou sede, mas ele nunca parou de estudar para continuar ajudando os aldeões. As pessoas transformaram seus poderes em mitos e o chamaram de mago. E esse é um livro chamado A História do Mago Bondoso que o nosso protagonista estava lendo. Na mesma hora, seu pai pergunta: filho, o que você está lendo? E aqui vemos nosso protagonista, Shirone Arian, com 12 anos. E o Vicente Arian, com 40, muito feliz por ter um filho desses. Ele pega o Shirone no colo e diz: meu filho adorável, já terminei de coletar a lenha, vamos voltar para casa agora. Mas o Prota pergunta pro pai dele: pai, eu quero te perguntar uma coisa, como eu faço para usar magia? E o pai dele, sem entender, ele nem sabe o que é magia, ele fica: o quê? Magia? Será que ele estava lendo um livro sobre isso? Bem, essa coisa de magia existe mesmo? Não seria mágico matar um urso com um único disparo de flecha mágica ou derrubar uma árvore com um golpe de machado? Do outro lado estão várias crianças do vilarejo e eles se perguntam se aquele é o Sr. Vicent e o Shirone. E eles dizem, mesmo que o Shirone peça para sair com seu pai, ele sempre fica só lendo livros. E que grande livro é aquele? Será que ele só tá fingindo que tá lendo? Ele é muito fraquinho, não se parece nada com o Sr. Vicent. E o pai dele, escutando isso, já fica muito irritado. Mas eles continuam. Minha mãe diz que ele é adotado. Provavelmente foi abandonado por aí pelos pais verdadeiros por ter algum problema. Esse que já tá boladão, já tá preparado pra dar um cascudo naqueles moleques, pensa: como esses moleques se atrevem a falar assim do meu filho? E o pai dele diz: Shirone, hoje você me ajudou muito no trabalho. Amanhã eu vou te levar pra cidade e comprar várias das suas frutas favoritas. E o Shirone fica muito feliz por isso. E o pai dele pensa: me desculpe, Shirone. Queria não ser um pai tão pobre pra você. Mas não importa o que digam, você ainda é meu filho. Mas a única intenção que o Shirone tem em ir pra cidade é que ele quer aprender muito mais sobre magia. No outro dia, vemos eles indo em direção à cidade do reino de Tormia, Creias. O Shirone vê várias pessoas com roupas muito boas e uma multidão de gente comprando várias coisas na cidade. Muito diferente do que é no vilarejo dele. O pai dele para a carroça e diz: Shirone, enquanto o papai não voltar, você ficará na loja do vovô Martin, certo? Por precaução, não se meta em nenhum problema com nenhum nobre. E você não pode ir pra nenhum lugar, entendeu? E o Shirone diz que entendeu e pede pra ele não se preocupar. Mas o seu pai ainda se sente preocupado e fica olhando pra trás enquanto vai embora. O vovô Martin, que tá recebendo a ajuda do Shirone, fala: caramba, você sabe escrever muito bem. Obrigado, mas não precisava fazer nada. Mas o Shirone fala que ele quer ajudar, porque ele é muito bonzinho. O vovô pensa: você é um garoto muito inteligente pra sua idade. Meu neto só gosta de se meter em problemas. O Shirone diz: vovô, você sabe alguma coisa sobre magia? E o vovô diz: o quê? Você quer uma manga? Mas o Shirone diz que não é isso, eu falei magia. Você sabe como usar magia? O vovô Martin diz: ah, então você tava falando sobre magia? O Shirone olha pra ele esperando que ele vai falar. E o vovô diz que também não sabe muito sobre essa coisa. Mas se você está procurando por um livro, tem muitos ali. Ele aponta pra uma livraria. E o Shirone fica muito feliz em ver uma livraria que ele nunca tinha entrado antes. O vovô pergunta se ele quer ir lá e só pede pra ele tomar cuidado e voltar pra cá rápido. Ele diz que vai rapidinho e já volta. O vovô Martin pega o livro pra ver o que aquela criança estava lendo. Eu também lia contos de fada quando era criança. Mas o que é isso, hein? Espera aí, agora há pouco ele perguntou como usar magia?
Na livraria, o Shirone tenta pegar um livro, mas uma mulher aparece na mesma hora e bate na mão dele. E diz, não, onde você pensa que tá encostando com essas suas mãozinhas? Mas ele pergunta sem entender se ele não pode nem olhar os livros. E ela diz que esses livros são caros e não são para pessoas comuns. Você está achando que esses livros são vendidos por qualquer livraria barata por aí? Se você encostar neles com suas mãos sujas, eles vão ficar com a aparência de usados. Mas o Shirone pensa, se eles são tão caros, onde o papai conseguiu comprar aquele livro? Na mesma hora, um homem abre a porta e pergunta se todos os livros que ele encomendou já chegaram. A mulher, vendo que ele é um nobre, já fala, senhor mordomo, seja bem-vindo. Já chegou tudo sim, certo? Como vai ser a forma de pagamento? Mas o homem presta atenção, é um garoto totalmente mal vestido, lendo vários livros muito rápido. E o Shirone pensa consigo mesmo, não tem nada de interessante nesse livro também. O Shirone vai embora da livraria e diz, nunca achei que seria tão complicado, só ler um livro. Mas ele olha pro lado da mesma hora e vê que tem um homem carregando uma caixa com vários livros. Ele vai em direção a esse homem para ver para onde ele vai deixar esses livros. Ele pensa, ele é um nobre, onde ele tá levando essas coisas? Mas assim que ele chega, ele vê que o homem tá jogando os livros todos no lixo. E ele fica sem entender nada. E nesse momento ele percebe, vendo vários livros no lixo, que foi aqui que o seu pai conseguiu aquele livro que deu para ele. Ele olha para trás e vê várias nobres com vários livros na mão. E ele pensa, qual é a diferença entre eu e elas? Porque eles podem ler livros e eu não. E ele lembra do pai dele dizendo para ele não se meter com nenhum dos nobres. Mas ele, que tá determinado a entender por que ele não pode ler nenhum livro, vai em direção a elas. Mas na mesma hora ele é agarrado por um guarda e diz, ei garoto, esse não é um lugar para uma criança como você está andando sozinha. Atrás desses portões fica o distrito dos nobres. De onde você é? Cadê seus pais? O Shirone já fica assustado e fala, o quê? Meu pai está aqui. O outro guarda chega na hora e diz, ei, espera um pouco. Ele não parece meu suspeito? Acho que esse garoto não é daqui. Deve ser algum órfão. Ele pode ser um garoto de recados criado por alguns ladrões. O guarda, pensando que ele pode ser algum ladrão, manda ele vir com ele. Mas quando ele vira, o Shirone já meteu o pé, filho. Eles ficam sem entender. Pra onde ele foi? Seu idiota, encontra ele rápido. Como um guarda como você não consegue nem segurar uma criança. O Shirone, que se escondeu no meio das árvores, tentando despistar eles. De tanto correr até seu sapato foi jogado pra longe. Ele vai em direção ao muro para pegar o sapato e ele escuta. Bem, então, hoje vamos falar sobre o que é magia. Algumas crianças dizem, não mestre, nós queremos invocar fogo. E ele percebe que esse lugar é uma escola de magia. E o professor continua, ficaremos em sérios problemas se vocês atearem fogo na escola. Então, caso acertem minha pergunta, mostrarei magia para vocês. Aqui vai a pergunta. Qual o talento primário essencial para aprender magia? Alguns dizem que é conhecimento, outros dizem que é esforço e você precisa dedicar uma vida inteira, e outros dizem que é dinheiro, que você tem que comprar algumas coisas. Mas o professor disse que ninguém acertou a resposta ainda. E o Shirone pensa, se não é dinheiro, nem conhecimento e nem esforço, então o que é preciso é ser um nobre? E o professor fala, o talento mais importante para aprender magia é a visão. As crianças ficam sem entender o que é a visão. O professor continua, alguns de vocês sabem quanto é 1 mais 1? E eles dizem totalmente convencidos, é claro que é 2, não é óbvio? E ele pergunta, então alguém pode me explicar por que é 2? E eles ficam sem entender. E ele diz que essa coisa estranha que estão sentindo agora é a visão. Houve um tempo no passado em que as pessoas não sabiam que 1 mais 1 era 2, até que vários estudiosos provaram isso depois de se esforçarem muito. Como essa é uma regra que já existe há muito tempo, vocês a aprendem e tomam como um conceito de verdade absoluta. Como a magia também é composta de regras que já existem desde sempre, com a visão vocês conseguem também compreendê-la. Portanto, o mais importante do que conhecimento e esforço é ter visão. E o Shirone fica muito surpreso com essa resposta. O professor começa a rir e diz, se aprimorarem seus talentos, vocês também poderão se tornar magos. O professor, que já tinha sentido sua presença atrás do muro, fala, onde tá você, criança parada atrás do muro? Adoraria saber sua opinião sobre isso. O Shirone fica assustado e se pergunta como é que ele me descobriu, será que eu devo fugir? Eu respondo a ele. Foi então que um pensamento passou pela minha cabeça. Se eu não pular esse muro agora, sinto que me arrependerei pela minha vida inteira. E quando ele olha, é simplesmente um lugar muito vasto e bonito. Um castelo lá atrás. O professor pergunta se ele veio aqui fazer companhia para ele. E esse velho é nada mais nada menos que o diretor da Academia de Magia de Alpheus. Murphy Alpheus, um mago certificado de 4º rank. Após ele pular o muro, ele se aproxima daquele senhor. E as crianças falam, diretor, ele não é um nobre, acho que ele é um plebeu. Ei, você não pode vir aqui. Ele fica assustado, mas o senhor diz que está tudo bem e ele pode vir. As minhas palavras te atraíram de alguma forma? E o Shirone fala que eu queria ver magia. E o diretor pergunta se ele nunca tinha visto magia. E ele diz que sim, eu já li um livro, mas nunca vi. E as crianças totalmente mal educadas dizem, isso é mentira, que livros plebeus leriam? Mas ele se curva e pede por favor que ele quer ver qualquer coisa, mesmo que seja simples. E o diretor começa a rir e diz que não precisa de tudo isso. Irei mostrar pra vocês a magia do vento. E na mesma hora um rajado de vento vem pra cima dele
Ele é levitado e todas as crianças são jogadas pra cima. E na mesma hora, todos começam a cair. Ele começa a gritar, chamando o pai dele, e quando ele vê, ele tá pendurado no ar e todo mundo começa a rir dele. Como ele nunca viu magia na vida, ele tá totalmente assustado. O diretor pergunta, que tal? Isso aqui é magia. E ele fica muito assustado e diz, isso o que é magia? O velho diz que sim. Isso é o que você viu, é magia. Um exemplo de magia. E o Chironi desesperado fala, mesmo que eu não entenda nada, por favor, me diga o que é de verdade. Todos ficam desconfortáveis com aquela situação e dizem que ele é mal educado e foi desrespeitoso com o diretor. O diretor fica um pouco irritado, mas olha para ele e vê aquela determinação e começa a rir. Então ele diz, deixe-me dificultar um pouco. A magia é um meio que foge do que conhecemos como senso comum. Ao contrário, é uma ação mental que explora as verdades de um fenômeno. Se for muito difícil para você entender, eu posso explicar melhor. Mas o Chironi já interrompe ele e fala, ou seja, é um fenômeno incomum. Talvez seja por isso que é o mais próximo de uma verdade absoluta. Todos ficam olhando como ele é inteligente e o diretor fica muito surpreso. E pergunta se isso é o que ele leu em algum livro. E o Chironi fala, não, apenas coisas comuns estão nos livros. As ideias de muitos grandes gênios foram inicialmente críticas e tratadas como não convencionais, mas no fim foram todos reconhecidos como um novo senso comum. Então talvez a verdade seja aquilo que está escondido no incomum. Eu penso dessa forma. Todos ficam sem entender o que ele tá falando, e o Witcher na mesma hora interrompe e pergunta, como eu faço pra aprender magia? E o diretor pensa, esse garoto é muito esperto. Mesmo que seja difícil, ele vai conseguir obter conhecimento e estudar por conta própria. Você realmente acredita que consegue fazer isso? Mas infelizmente, ele é um plebeu. Bem, é melhor mostrar do que explicar. Shua, entre na sua zona espiritual. E ela diz que vai entrar. Só que o Chironi pensa, o que diabos é zona espiritual? Eu nunca ouvi falar disso. E ela começa a entrar na sua zona espiritual. E o diretor pergunta, agora consegue adivinhar quantas moedas tem na minha mão? E ela diz, 6. Ele abre a mão e diz que está correto. O Chironi fica sem entender, como ela sabe que tem 6 moedas na mão dele? E ele explica que quando um mago se concentra, ele se torna sensível o suficiente para ter o conhecimento exato de tudo ao seu redor. Excelentes magos conseguem até dizer com precisão a quantidade de folhas que tem uma árvore distante. Esse é o estado mental extremamente sensível, conhecido como zona espiritual. Um mago que entra na sua zona espiritual se torna super sensível, consciente do mundo exterior. E eventualmente ele é capaz de controlar os fenômenos naturais. O Chironi fica sem entender muito bem o que é isso, mas ele pensa que ele nem conseguiu contar as moedas. Senti toda a situação na frente dos meus olhos. Será que talvez eu também... O diretor fala que qualquer um consegue fazer, tente praticar em um lugar tranquilo. Sinta a si mesmo primeiro, e então se apegue a isso. E ele pensa que qualquer um pode fazer, mas nem todos conseguem fazer. E assim, se isso acontecer, um novo mundo se abrirá para você. Entende o que eu digo? E o Chironi diz que se ele não for capaz de se sentir, então será impossível ele se apegar a isso. O velho pensa que ele é esperto. Ele pergunta se ele gostaria de tentar aqui mesmo. De qualquer forma, se ele não for capaz de entrar na sua zona espiritual, ele não será capaz de aprender magia. O Chironi tenta entrar na sua zona espiritual e pensa, o que o eu significa? Cérebro? Não, é apenas um órgão do corpo. Os sentidos e a realidade que sinto. Não podemos exceder o conceito do cérebro. Não é tentar definir, mas sentir lentamente, parte por parte. Apague as coisas que eu sinto, que eu sou. Não é a minha existência que se torna mais sensível, mas sim apenas a minha mente. Depois de um tempo, ele abre os olhos e o diretor pergunta se ele conseguiu sentir algo. Ele diz que foi o som. Eu ouvi todos os sons. Então o professor pensa, como esperado, ele não conseguiu. As coisas que acontecem dentro da zona espiritual são dentro de outra dimensão. Sinestesia, cheirar sons, o gosto da luz, sentir a forma do cheiro em sua pele. Mas o diretor ainda é bonzinho com ele e fala, muito bem, se continuar praticando no futuro, você será capaz de ouvir muito mais sons. E o diretor fica até um pouco decepcionado com isso. Ele diz que agora que a aula especial acabou, eles vão voltar para a escola. E todos voltam junto com ele. E ele pensa que é lamentável, ele era uma criança talentosa. Se aquela criança tivesse nascido um nobre e fosse treinado desde pequeno, então ele não teria sido capaz de alcançar coisas parecidas com essas crianças aqui? Bem, há muitas crianças talentosas no mundo. O professor, que ficou meio decepcionado, nem percebeu que ele realmente tinha conseguido entrar na sua zona espiritual. Mas o Chironi sim percebeu que funcionou. Ele ficou muito assustado com isso. O Chironi pensa consigo mesmo. Eu consegui escutar um som muito alto. Então isso é a zona espiritual? Parece que meu corpo se partiu em vários pedaços e começou a se espalhar pelo mundo. Eu consegui ouvir todos os sons do mundo. Eu era o próprio mundo. O Chironi fica muito emocionado por ter conseguido sentir a sua zona espiritual e começa a chorar e correr assustado. Eu não consegui fazer nada senão tremer da imensidão. Foi apenas por um instante. Mas eu saí do meu corpo e me tornei o infinito. Mas ele, sem olhar para onde estava, começa a correr e esbarra em um homem. Ele pede desculpa e diz que sente muito. Mas são vários bandidos que perguntam, que diabos é isso? Quem é você? Ele agarra o Chironi na mesma hora e fala, você ficou maluco? Se você bater em alguém, não é normal compensar a pessoa por isso? O Chironi pede desculpa e diz que sente muito, realmente. Mas ele diz, você acha que desculpas são suficientes? Você é parte da gangue dos lobos, não é? Você veio aqui pra me matar, não foi? Na mesma hora, alguém fala, o que vocês estão fazendo? Alguma coisa interessante aconteceu? O homem olha pra trás e pergunta, senhorita Ami? O que traz você aqui? Ficou entediada de novo? Uma nobre?
Ela é jovem? O homem ainda agarra no Shirone e fala, esse bastardo está tentando matar alguém, não é? Eu só estava tentando ensinar uma lição pra ele. Mas o Shirone fala que isso não aconteceu, eu só esbarrei nele por acidente. E o cara do lado fala, o quê? Para de falar merda, você acredita no que você tá dizendo? E dá um chute na barriga dele. O Shirone, que é só uma criança, não consegue suportar aquela dor e começa a tossir sem ar. Mas eles falam, você não precisa nos compensar, seu bastardo. Onde está sua mãe? Traga sua mãe que precisou se esconder depois de dar à luz a um degenerado como você. O Shirone olhando isso, fica muito puto. E eles falam, seus olhos mudaram? Você tá com raiva de alguma coisa agora? Seu pirralho arrogante, por que você não tenta olhar pra mim assim de novo? Eles começam a chutar e zombar dele, dizendo cuidado pra não machucar o rosto dele, hein? Na mesma hora, aquela nobre vai em direção a ele e diz, pare com isso, você vai acabar matando ele. Todos param depois da ordem dela. Ela chega em frente a ele e fala, você está bem? Ele começa a chorar e diz que ele não fez nada. Ele fica olhando pra ela pra ver o que ela vai fazer. Ela, que não tá nem aí, pergunta, por que não paramos com isso agora? Já não teve diversão suficiente? Nós vamos espancá-lo e vendê-lo para uma vila no sul. Ele não é nem um nobre, então não precisamos nos preocupar. O Shirone fica muito assustado, que eles vão me vender? E ele começa a pensar na sua mãe e no seu pai e começa a chorar. E ela diz, um escravo não deve ter imperfeições, certo? E ela fala com a mão no rosto, bem envergonhada. Bem, por que não confirmamos isso? E eles começam a rir e falam que vão fazer um check-up nele. E ele diz que ela tá dizendo para ele tirar tudo. Ou você quer ser espancado de novo? Mas ela pensa, tirar? O que eles estão tentando fazer? Eu só queria ver o rosto dele, só isso. E ela, que ficou um pouco assustada com essa situação, pensa, por que ele é assim? Eu ia deixá-lo ir depois de brincar um pouco com ele. Ele não vai ficar maluco, né? O Shirone, que simplesmente é uma criança, não consegue suportar aquela situação, fica muito preocupado e morrendo de medo. E ele começa a olhar em direção a eles, paralisado. E ele começa a sentir aqueles sons que ele sentiu antes, quando entrou na sua zona espiritual. Ele sente o barulho das moscas, dos pássaros, dos ratos, do vento à sua volta, do corpo deles. E ele, sem querer, acabou entrando na sua zona espiritual. Mas quando ele olha pro lado, ele consegue ver uma luz muito forte. E ele acaba lembrando do que o professor mostrou pra ele quando criou a magia de vento. Ele consegue, por meio das memórias, dentro da sua zona espiritual, pegar todo aquele conhecimento que ele adquiriu em poucos minutos atrás, e com um talento tremendo que ele tem, ele consegue aprender aquela magia de vento. O cara, vendo que ele ficou paralisado, fala, esse merdinha, você é surdo, você não vai tirar a roupa? Você acha que eu tô brincando com você? E na mesma hora, o Shirone olha pra ele com um olhar assassino. E a Ami sente que algo perigoso vai acontecer. E ela grita, espere, para com isso. Mas o Shirone, conscientemente, usa aquela magia que o professor mostrou pra ele, só que 1000 vezes mais poderosa. Todos são pegados pelo vento e jogados pra cima. O Shirone olha pro céu e vê todas aquelas pessoas voando. Eles começam a gritar que vão cair, e quando a magia acaba, todos caem no chão. O Shirone fica completamente assustado. O Shirone, muito preocupado com aquela situação, olha pra várias pessoas com pernas e braços quebrados, outras inconscientes e outras mortas. E eles gritam, me ajude, me ajude. A Ami corre em direção dele e fala, você, o que diabos você é? Onde você aprendeu magia? Como um plebeu como você pode aprender magia? Mas na mesma hora, pessoas que ouviram barulho começam a correr naquela direção pra ver o que tá acontecendo. A Ami percebe que ela vai se dar mal se ela ficar lá e só sai correndo. O Shirone se pergunta como é que ela consegue se mover assim. E olha pra trás e vê várias pessoas olhando pra aquela situação. Ele fica com muito medo daquilo e começa a correr pra não ser pego pelos outros. E pensa, não tem como eles ouvirem o que eu tenho a dizer. É melhor eu correr daqui. Eu só quero achar meu pai. Esse mundo é muito frio. Em outra cena, estamos na casa Carme. A casa de uma família nobre de primeira classe. Alguém entra em casa muito bravo, chutando tudo e fala, merda, como fomos derrotados por um moleque qualquer? E o chefe da família Carme, Sakura, diz, você voltou cedo. Faltou aula de novo hoje, Ami. E a Ami é realmente uma nobre de primeira classe. Mas o pai dela suspira e diz, me pergunto quando ela vai crescer. Mesmo que seja um gênio, se você agir assim, vai ser pega de surpresa algum dia. Ela fica paralisada e percebe que ela realmente foi pega de surpresa hoje. E ele pensa que ela tá quieta demais hoje, será se algo aconteceu? Mas ela volta alguns degraus e pergunta, pai, você conhece alguém que trabalha na academia de magia? Poderia me apresentar essa pessoa? Depois de um tempo, já é inverno, e na casa deles, o pai dele pergunta, cadê o Shirone? A Aulina diz que o Shirone foi pra área de extração de madeira, pra pegar um pouco de madeira pra trazer pra casa. O pai dele diz, o quê? Ainda tá nevando, e ele foi cortar madeira uma hora dessas? Isso tá um pouco estranho, eu vou procurar ele. No caminho ele pensa que durante a primavera, quando ele levou o Shirone pra cidade pela primeira vez, ele quase o perdeu. Mas depois que ele o encontrou, o Shirone disse que ele havia se perdido, mas tenho certeza que algo aconteceu. Ele estava chorando desesperado naquele momento. O Vincent, depois de caminhar bastante, chegar na área de extração de madeira, ele encontra o Shirone com um machado em frente a uma árvore. E o Shirone só pensava em uma coisa. A magia que foi acionada naquele dia, ele não conseguiu usar nenhuma vez depois daquilo. É como se aquela magia ele tivesse usado inconscientemente para se defender. E de fato, por conta do discernimento, eu não sabia sobre a parte que estava omitida.
porque eu não tenho conhecimento básico sobre magia. Mas pelo menos eu consigo entrar na zona espiritual. Quando ele está na sua zona espiritual, ele consegue sentir tudo. O toque, a forma, o cheiro. Ele consegue sentir cada centímetro da árvore. Mas ele olha e vê uma luz brilhante em um certo ponto da árvore. Ele não sabe muito bem explicar, mas ele consegue sentir aquilo. E ele dá uma machadada naquele exato ponto da árvore. E a árvore simplesmente parte ao meio com um único golpe. E até quando ele corta a árvore com um único golpe, de fato, é magia. O Vincent, que está escondido, fica sem acreditar no que está vendo, no que o seu filho acabou de fazer. E ele pensa que esse é o golpe do trovão, que é um fenômeno que ocorre quando a árvore é derrubada, com um único golpe ao acertar no ponto fraco da árvore. E ele olha para o Chirone de novo e o Chirone está simplesmente muito focado, porque ele está treinando a sua zona espiritual. E nos pensamentos de Chirone só vem uma coisa: essa é a primeira vez que eu consegui fazer isso depois de tentar várias e várias vezes. Assim como a magia daquele dia. O pai dele olha e fica emocionado com aquilo, vendo que seu filho é muito talentoso. O Chirone pensa que ele não precisa de sorte, mas sim um conhecimento sólido. E a partir de amanhã e todos os dias daqui pra frente, ele vai repetir a mesma rotina incessantemente, na esperança que algum dia algo possa acontecer. 3 anos se passaram e o Chirone ainda está na mesma rotina. Sentado no tronco, ele levanta, pega o seu machado. Ele não precisa nem ver com os olhos. Ele só sente o ponto da árvore. E ele, com um único golpe de machado, acerta a árvore e parte ela no meio. E ele diz que quase voltou para casa depois de somente meditar algumas horas. Já fazem exatamente 5 horas que eu estou treinando isso. É quase como se ele tivesse se tornado um só com a natureza. Os arbustos balançando, o contorcer das minhocas, o som das árvores absorvendo nutrientes com suas raízes. Mesmo 5 horas não é o suficiente para provar tudo isso. E depois de cortar alguma lenha, ele volta para casa. Mas chegando lá, ele vê alguns cavalos brancos e uma carruagem. Ele não sabe de quem é isso e ele pensa se eles têm convidados. Quando ele abre a porta de casa, ele olha e tem um homem sentado conversando com seu pai e sua mãe. E o seu pai diz: "Você chegou, filho? Venha cumprimentar esse senhor. Esse é o mordomo-chefe da casa Ogent." O mordomo olha pra trás, vê o Chirone e diz que é um prazer, e ele se chama Temuran. O Chirone se curva e diz que é a primeira vez que eles se encontram, mas o mordomo diz que veio encontrar ele. O Chirone fica sem entender e se pergunta: a casa Ogent está na 2ª classe dos nobres do reino. Por que alguém que trabalha para nobres estaria me procurando? O mordomo diz que ele quer dar uma boa olhada nele, e pergunta se ele sabe ler. O Chirone diz que ele tem lido algumas coisas desde que era pequeno. Mas você pode dizer o que está acontecendo aqui? O mordomo diz que ele parece ter uma boa reputação. Você é filho de um lenhador, mas sabe ler. E você também é uma boa criança. Estaria interessado em trabalhar na casa Ogent? Mas o mordomo diz que eles vão retirar os livros da grande biblioteca da casa. Ele diz que tem milhares de livros no total, com livros importantes que devem ser coletados. Será por 2 anos. A retirada será feita por outras pessoas, mas a divisão será feita por nós 2. E o Chirone na mesma hora pensa: uma biblioteca? Se fosse possível trabalhar na biblioteca da casa Ogent, eu posso conseguir o conhecimento que eu tanto quero, então eu devo conseguir conhecimento suficiente para ser um mago. Mas o mordomo diz: no entanto, as únicas pessoas que sabem sobre isso são sua família. Se um dos livros vazar, ou mesmo se notícias forem divulgadas sobre ele, sua vida e a vida de sua família serão tomadas. O Proto olha para seus pais e entende que é por isso que eles parecem tão preocupados. O mordomo diz que já que suas vidas estão em jogo, nós vamos fornecer uma boa quantia em dinheiro. Vai ser uma quantia que vocês jamais conseguiram apenas caçando. Então parece que valeu a pena cuidar do seu filho. O pai dele na mesma hora levanta e fala que ele não tá fazendo isso por causa do dinheiro. Ele só quer que o Chirone possa ser capaz de alcançar os seus sonhos. O mordomo começa a rir da cara dele e diz: no que você tá pensando? Você acha que ele vai conseguir alguma carreira? Pare de sonhar. Se não fosse por dinheiro, então por que você teria me pedido pra usar seu filho? O Vincent fica muito irritado e diz: porque você disse que ele poderia ler livros. Mas o mordomo diz que é claro que eu disse isso. Porém, mesmo que ele possa ler livros, é impossível para mim monitorá-lo completamente. Mas o pai dele lembra que no passado, Aulina ensinou algumas palavras pro Chirone por diversão. Mas depois que ele completou 6 anos, ele começou a ler livros e aprender sozinho. Ele é muito bonito, mas o mais importante, ele é muito inteligente. Talvez ele tenha sangue nobre. Se ele fosse criado por nobres, então ele teria ido para a escola, pelo menos. É conhecimento comum que o filho de um lenhador precisa aprender a trabalhar nas montanhas. Mas quando o Chirone começou a trabalhar nas montanhas, eu estava com medo. No fim, eu criei o garoto para ser o filho de um lenhador. E ele também lembra que alguns dias atrás ele se ajoelhou em frente àquele mordomo e pediu que, por favor, ele use o seu filho, porque o Chirone lê livros desde que ele era pequeno. E ele também é muito inteligente. O pai dele, que tá muito nervoso, diz que ele não precisa de dinheiro. E se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não teria implorado daquele jeito. Ele grita com o mordomo e manda ele sair da casa dele na mesma hora. Como você usa zombar da minha família só por ela ter pouco dinheiro? O mordomo se vira pra ir embora, coloca seu chapéu e pensa: não tem o que fazer. Sempre existe aqueles que não sabem seu lugar. Na mesma hora o Chirone fala: não, pai, eu vou fazer isso. O mordomo olha pra trás muito surpreso e diz:
Você tá falando sério? Eu não estou tentando te assustar, eu digo com certeza que no primeiro rumor que foi espalhado, suas cabeças vão rolar. O Shirone diz que tudo bem, deixe ele fazer isso. Eu nunca deixarei nada vazar. E mesmo que as coisas deem errado, eu não terei ressentimentos contra você. O mordomo diz que se você tem tanta certeza disso, voltarei daqui a uma semana. Se você mudar de ideia, está tudo bem. Mas uma vez que você chegue na mansão, saiba que você nunca poderá sair antes de completar o seu trabalho. E ele vai embora. Shirone, por que você aceitou isso? Esse louco precisa de alguém pra morrer por ele. É minha culpa, então eu vou assumir a responsabilidade. Mas na mesma hora o Shirone fala, pai, muito obrigado por esse presente. E o Vincent, olhando pro filho dele, começa a chorar desesperado. Não se preocupe, Shirone. Você acha que seu pai não pode te proteger? Se você quer mesmo ir, você tem que voltar em segurança. E eu farei questão que eles não encostem um dedo na minha família. Depois disso, todos ficam emocionados e começam a chorar. Uma semana depois, o mordomo vem pra buscar o Shirone. Entrega um contrato pro pai dele e diz pra ele assinar aqui. Vincent fica um pouco nervoso por estar meio que entregando o seu filho. E agora eles pegam o Shirone e vão entrar na carruagem para ir em direção à casa Ogent. Assim que o Shirone entra na carruagem, ele lembra dos seus pais. Ele entra na sua zona espiritual e consegue sentir e ver aquela cena dos seus pais chorando. E ele quer que eles não fiquem abalados. Essa é uma chance única. No meio de pessoas com tanto poder, será que eu vou conseguir sobreviver por 2 anos? Os mordomos explicam pra ele que no reino Tormia, a casa Ogent fica dentro da cidade de Creyas, que é um pouco distante da capital. E eles são uma família de guerreiros que cria espadachins oficiais. O antigo líder da família era um cavaleiro oficial de 3ª classe. E o líder atual, Bishop Ogent, é um cavaleiro oficial de 4ª classe. Então, em poucas palavras, eles possuem o controle de todas as forças da cidade. E essa é a famosa atração da Casa Ogent, o Grande Corredor. Depois que eles chegam na Casa Ogent, o mordomo pergunta se o Shirone já tá surpreso só com isso. E o Shirone pensa que agora que a ficha começou a cair, essa é realmente uma casa de 2ª classe dos nobres. O mordomo diz que esse é o escritório, assim como o alojamento dos mordomos. É o lugar que você vai ficar a partir de agora. Aquele mordomo de antes levanta e fala, você chegou? Então eu vou explicar suas tarefas a partir de agora. Siga-me. Quando eles abrem a porta, o Shirone fica surpreso com aquela grande biblioteca. O mordomo diz que os livros serão levados para uma nova biblioteca. E sua tarefa é organizar os livros. Você receberá uma lista toda semana e você pode encontrar e juntar os livros listados. O trabalho vai das 9 da manhã até as 6 da noite. Você pode fazer o que quiser depois disso, mas não pode sair. E você não pode entrar na mansão sem permissão especial. Um mordomo vai te ensinar as regras daqui. Você tem alguma pergunta? Mas na cabeça do Shirone só vem um pensamento. Será se realmente vale a pena arriscar minha vida? E o mordomo disse que ele vai começar o trabalho amanhã. No dia seguinte, o Prota, já vestido de mordomo, começa o seu trabalho e ele pensa que até entende o motivo de uma pessoa precisar cuidar da organização, porque o padrão precisa ser consistente. Por exemplo, se eu organizar um livro chamado A História dos Espadachins, cada pessoa terá uma opinião diferente, se ela iria para a categoria de esgrima profissional ou compreensão histórica. E a outra coisa que eu descobri estudando o sistema de organização daqui é que está tudo conectado, é como se fosse infinito. E aquilo que conecta tudo é a história. O conhecimento está em uma linha chamada história. A história é a espinha dorsal do conhecimento. Depois de aprender história e usar ela para reforçar outras áreas, o aprendizado se torna muito mais rápido. Dentre os 10.000 livros daqui, tem por volta de 850 livros só de história. E eu vou ler todos eles em 2 anos, para atingir o meu sonho de ser um mago. Assim que ele vai começar a ler um livro, alguém chega e é o mordomo-chefe. Ele já fecha o livro na hora porque sabe que ele não pode ser pego lendo, porque não é oficialmente permitido fazer isso. O mordomo-chefe olha pra ele e pergunta se ele está organizando tudo direito. O Prota diz que está tudo bem e ele está trabalhando certinho. Mas o mordomo diz, você ainda tem um longo caminho pela frente. Não cause nenhum problema tão rápido. Você precisa ser responsável. E o Shirone pensa, será se ele descobriu que eu estou lendo livros na hora extra? Mas o mordomo diz, nessa biblioteca, não apenas mordomos, mas o líder da família e o jovem mestre também aparecem. Cuide bem do seu uniforme. E faça alguma coisa com esse seu cabelo. Está muito grande. O Shirone estava muito nervoso diz, tudo bem, tenha uma boa noite. Ele pensa que ele precisa ser focado nesses 2 anos e ter muito cuidado para não causar nenhum problema. Depois de um tempo, já é tarde na noite e ele ainda tá lendo os livros. 3 imperadores, 7 reinos, só o reino Tormir já é muito difícil. Como eu vou entender tudo isso? Mas ele pensa confiante. Se eu realmente quiser acessar o conhecimento quando quiser, eu preciso entender tudo claramente. Mas ele não aguenta mais ler nenhum livro e acaba adormecendo. Algum tempo depois, o mordomo-chefe chega e vê que ele está lendo um livro de história. E ele diz que isso é muito chato. Segurar esse livro por uma noite inteira. Se você estivesse procurando por livros práticos, eu teria que te banir de entrar aqui a essas horas. É um alívio que você é só um idiota sonhador. Desde então, já faz 3 meses que o Shirone começou a trabalhar na casa Ogent. Um dos mordomos vai até ele e pergunta, esses são os livros que você organizou hoje? E o Prota diz, sim, você pode levar todos eles. O Shirone ao pouco se acostumou com o trabalho, e ele também ouviu várias informações dos outros servos. Pra falar a verdade, os nobres não se preocupam muito se os livros somem ou não. É só nós, os mordomos, que temos que nos preocupar. E o fato mais chocante de todos é que os nobres não ligam se os livros vazassem. Pra ser justo, provavelmente não vai ter nenhum livro realmente importante numa livraria dessa.
dessas. Mesmo que eles não se importem tanto com os livros, não quer dizer que ele esteja 100% seguro. Um aristocrata só pode ter uma atitude tão relaxada assim se tiver a lealdade dos plebeus. Os plebeus riscam suas vidas por coisas que os nobres nem sequer lembram. E os servos, para prevenir que aconteça o mais bobo dos erros, podem acabar se tornando frios e sem coração. Mas o Prota fala que não se importa se os nobres ligam pra isso ou não. Ele só quer ter uma vida tranquila. É melhor assim. E na mesma hora alguém abre a porta de uma vez e sai correndo pra dentro da biblioteca. E grita: merda, seu velho desgraçado, sai de perto de mim. O Chirone, sem entender nada, fica assustado. O que esse cara tá fazendo aqui? Esse maluco de cabelo azul disse que num dia desses, quem liga se eu vou descansar um pouco ou não? O Chirone olha pro cabelo azul dele e percebe que ele é o filho mais novo dos Ogent, Ryan Ogent. Como você se atreve a fugir, seu moleque? Quando eu te pegar, você vai ter que dar mais 100 voltas. E o Ryan começa a correr pra se esconder atrás do Chirone e pede pra ele falar que ele não tá aqui. E ele se esconde debaixo da mesa do lado do Chirone. O Chirone, nervoso com a situação, não sabe o que fazer. Eu sei que você tá escondido aqui. Onde é que você tá? Você aí, loirinho. Um garoto de tamanho anão com cabelo azul veio pra cá? E o Chirone pensa: se esse cara de cabelo azul é de tamanho de um anão, como será que eu pareço pra ele? E o Prota diz: pelo que eu vi, ele parece o jovem mestre mais novo, não é? Mas quem é você? E o velho, todo arrogante, diz que ele é um instrutor de esgrima. E eu sou professor e tenho direito de esmagar aquele anão. É melhor me falar onde ele tá logo, se não quiser levar uma surra. O Chirone fica nervoso, sem poder fazer nada, e diz que o jovem mestre está escondido debaixo da estante ali do lado dele. O Ryan fica muito puto e fala: o que você tá fazendo, maluco? O mestre pega ele, puxa ele pela mesa e sai arrastando ele, dizendo que ele vai ter que treinar muito mais do que treinou antes. O Ryan olha pro Chirone muito puto e diz que o Chirone vai pagar por isso. Mas o Chirone pensa que ele é um instrutor e tem autoridade sobre o chefe da família. Então era a única escolha que eu tinha, eu não tenho o que fazer. Depois de um tempo ele descobre que o jovem mestre foi levado pras montanhas pelo instrutor e passou um mês lá. Depois de vários dias, o Chirone tá pensando que o primeiro livro demorou 20 dias pra completar. Entretanto, depois de entender totalmente o primeiro livro, ele lê um total de 82 livros em 4 meses. E ele pensa, como eu pensei, só o começo que é difícil, nenhum dos livros contém uma informação totalmente nova. Se eu for colocar a base com cerca de 200 livros primeiro, os 650 restantes vão ser muito mais fáceis. Enquanto ele lia os livros de história, ele começou a ter algumas dúvidas. Se realmente estudar história é a escolha certa naquele momento. Mas enquanto ele estudava as atividades de magos no passado, ele teve certeza que aquela foi a decisão correta. Se um estudioso inventa uma teoria, então o mago é a pessoa que materializa essa teoria. Por isso o mago e os estudiosos são iguais. Entretanto, nem todos os estudiosos são magos porque não conseguem entrar na zona espiritual. Mas o Chirone consegue. E se ele colocar um vasto conhecimento dentro da sua mente e se tornar a sua espinha dorsal do conhecimento, talvez ele consiga se tornar um mago de verdade. Assim que o Chirone termina de falar, o jovem mestre abre a porta com as duas mãos muito puto e diz que ele passou um inferno esperando por esse dia. Veio mesmo até aqui só por isso? O Ryan muito puto fala: você sabe o quanto eu me sacrifiquei? Eu escalei a montanha inúmeras vezes. Toda vez que eu senti que minha força ia se esgotar e pensei que ia morrer, eu aguentei pensando na minha vingança contra você. O Chirone fica assustado e percebe que a raiva dele chegou no limite. E o maluco de cabelo azul diz: não vai me responder? Acha que eu estou fazendo isso porque eu sofri só um pouquinho? Eu te pedi um pequeno favor, eu confiei em você, mas você me dedurou, não foi? Quando vejo covardes que nem você, eu fico enojado. Mas o Chirone disse que ele não dedurou ele só apenas falou a verdade. Mas ele não tá nem aí pra isso e diz: agora você quer dizer que tava certo? Deveria ter ao menos avisado que não podia me ajudar. O Chirone olha pra ele, percebendo que ele não vai largar o osso tão cedo, e fala: o que eu devo fazer? E o Ryan pensa: só de olhar pra ele eu percebo que ele é um mordomo que acabou de começar a trabalhar pra minha família. Mas que atitude calma é essa? Certo, então quer dizer que você tá me subestimando também, não é? Agora eu vou te mostrar quem realmente eu sou. Pode vir comigo. Eles vão pro campo de treinamento de espadas. O Chirone fica sem entender, fica assustado e pensando que ele vai apanhar para ele se sentir melhor. E é até melhor ele receber alguns golpes e apanhar do que ele morrer, né? Mas na mesma hora o Ryan joga uma espada pro Chirone e fala: toma isso. Isso aqui é um duelo, eu não sou tão covarde como você. Pra pagar o preço pra me subestimar, a pessoa que será destinada a ser o maior espadachim, você receberá os ataques da minha espada. Mas o Chirone disse que isso não faz sentido. Quando eu fui tão covarde assim? Mas o Ryan, que não tá nem aí pra isso, só fala: você me vendeu pro meu mestre porque eu estava com medo de levar uma surra. O Chirone fica assustado porque os olhos deles mudaram, ele tá muito puto agora. E o Ryan continua: não importa o quanto eu seja ignorado pela minha família, eu não posso ser tratado assim como um cara como você. O Ryan já fica na pose de combate e chama o Chirone pra vir pra cima. E diz: considerando a diferença entre nós, eu vou deixar você me atacar 3 vezes antes de eu começar. O Chirone, que nunca pegou uma espada de madeira antes e nunca lutou de verdade, tá completamente perdido e desconfortável. E ele pensa que essa espada de madeira é bem dura, e se ele acabar quebrando o osso, ele vai ter que voltar pra casa. E a única coisa que ele pode fazer é tentar ganhar o duelo nessas 3 chances. Ele dá o primeiro ataque, mas é bloqueado pro Ryan e não consegue nem fazer um arranhãozinho. Ele tenta atacar de novo pela esquerda, mas mesmo assim é bloqueado, e o Ryan começa a rir e fala: você nunca segurou uma espada antes, não foi, seu idiota? O Chirone pensa que só tem mais uma chance, ele não pode errar. E ele inconscientemente entra na sua zona espiritual
pra tentar acertar aquele golpe que ele fazia na árvore. E o Rian fica sem entender e fala: que pose é essa que você tá fazendo? E o Shirone acerta a espada dele intencionalmente com toda a sua força. E o Rian só pensa que ele foi um idiota porque ele conseguiu bloquear muito fácil. E agora é a vez dele. Mas na mesma hora sua espada quebra e ele fica totalmente assustado, sem entender nada. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. A espada quebrou por um ataque desse cara. E o Shirone pensa que a aposta dele funcionou. No primeiro golpe ele começou a sentir algo. No segundo ele calculou o tempo do inimigo. E no terceiro ele conseguiu acertar o golpe do trovão que ele praticou por 3 anos. O Rian fica extremamente triste e desolado nesse momento. E ele fala: ei, você, onde você aprendeu esgrima? Mas o Prota assustado fala que isso não é esgrima, é o golpe do trovão. E ele pergunta: o quê? E o Prota diz que o pai dele trabalha nas montanhas e ele ia com ele muitas vezes cortar madeira. Mas como o físico dele não é bom o suficiente pra cortar árvore, então essa foi uma habilidade que ele aprendeu pra suprir o físico dele. E entre os leadores é chamado de golpe do trovão. O Rian olha pra ele pensando: mas que merda esse cara tá falando? Eu que treinei por 15 anos, perdi pra uma habilidade que ele aprendeu cortando árvores? E ele pensa no seu passado, quando ele ainda era criança e ele lutava contra o seu irmão. Várias pessoas diziam que o Rai é incrível, e pensar que ele aprenderia o esmagamento da espada tão cedo, como suas habilidades já ultrapassam as dos seus irmãos, eu não tenho mais nada pra te ensinar. O pai deles fica muito feliz e diz que o Rai herdou os genes dele. E agora ele quer fazer um banquete em comemoração. E eles começam a rir de felicidade. Mas o Rian fica muito triste olhando pra a situação, porque ele é completamente sozinho e ninguém apoia ele. Todo mundo acha que ele é muito fraco. E ele lembra que ele nunca conseguiu vencer o Rai. E é exatamente o mesmo sentimento que ele sente quando foi derrotado pelo Shirone. Ele começa a gritar dizendo que não pode aceitar isso. Mas o Shirone tenta acalmar ele dizendo: jovem mestre, se eu fui rude de alguma forma, me perdoe. Mas o Rai olha pra ele e manda ele calar a boca na hora. Quando o Shirone percebe, ele tá com uma espada de verdade na mão. Ele joga isso nos peitos do Shirone e fala: pegue. Já que nossas armas foram destruídas, a batalha não acabou. Se você conseguir aprender o esmagamento da espada, eu vou lhe tratar de acordo. Um mês a partir de hoje, neste mesmo lugar, nós lutaremos usando espadas de verdade. E ele pensa que ele realmente pode morrer numa situação dessa. Ele pede que, por favor, o jovem mestre reconsidere isso. Isso é muito perigoso e ele nunca aprendeu esgrima antes. Mas o Rian só diz que é por isso que eu estou te dando um tempo. Se você possui habilidade suficiente para aprender o esmagamento de espada enquanto corta madeira, você deve conseguir. E nem pense em fugir de mim. Alguns dias se passaram e o Shirone ele não tá entendendo o que tá acontecendo. A casa Ogent é peculiar quando se trata dos cabelos pretos e azuis. O chefe da família, Bischoff Ogent, de cabelo preto, teve 3 filhos e uma filha. O mais velho, de cabelo preto, é um espadachim oficial de 6º grau. A filha mais velha, de cabelo azul, também demonstrou talento incrível, mas ela escolheu seguir o caminho da música ao invés da espada. Então ela é uma pianista ativa. O segundo filho, Rai Ogent, de cabelo preto, é frequentemente chamado de gênio. Diferente de seus irmãos de cabelo preto, que mostram um talento monstruoso, o Rian é o que podemos chamar de dedicado, mas não tem nenhum talento como seus irmãos. E ele disse que fez algo extremamente imprudente. Não era pra ele ter ganhado, era pra ter deixado o Rian ganhar. E pensar que eu consegui ferir o orgulho de alguém que passa a vida toda sendo comparado com seus irmãos. Eu pensei que todos os nobres eram incríveis, não tinham esse sentimento de inferioridade. Tirando os livros, eu pensei que eu não teria que me preocupar em morrer. E se eu acabar por algum acaso morrendo, meus pais... Vamos pensar no que eu posso fazer em um mês. Já que eu vivi nas montanhas, eu tenho muita confiança na minha estamina. Então eu devo conseguir sobreviver se eu aprender alguma arte defensiva. E ele pega vários livros de esgrima pra começar a ler pra tentar aprender alguma coisa. E no mesmo dia o Rian tá muito motivado a derrotar o Shirone e já deu 100 voltas. O professor dele disse que ele quebrou seu próprio recorde. E ele pergunta o que aconteceu e pensar que você treinaria dessa forma. Mas o Rian já tá morto e fala: merda, como isso é considerado um treino? Eu ainda estou de pé. Não tem mais nada de difícil, professor. O professor pergunta pra ele se algo aconteceu pra ele estar assim. E o Rian diz que não é nada disso, ele só quer treinar mais. Mas o professor olha pra ele, percebe que tem algo estranho e ele pensa se é o Rai que aprendeu algo novo e ele se sente inferior por isso. Mas o Rai já despertou o esquema há muito tempo. Mas o professor diz: tá tudo bem então. Se você quer tanto morrer, a culpa não é minha. E nesse momento ele explica que o esquema é tanto um corpo imaginário e um esquema do corpo humano. E um mago tem a zona espiritual, o espadachim tem o esquema. Todos os humanos possuem uma imagem do próprio corpo, mas um esquema é esse conceito elevado ao extremo. É dito que mestres do esquema possuem total entendimento no seu próprio corpo. E eles podem até controlar movimentos de suas células. E o Shirone, depois de ler isso no livro, ele pensa se isso não é o oposto da zona espiritual. E ele quer tentar pra ver se consegue entender esse esquema. Ele diz que primeiramente ele precisa sentir a si mesmo. Mas esse tanto é fácil, é como a zona espiritual. Aqui ele precisa se apagar totalmente para chegar na zona espiritual. Mas pro esquema ele precisa procurar mais fundo na sua existência. Se ele puder afastar o véu nesse ponto, então ele teria concluído a primeira página do esquema. Mas ele pensa que se esforçar para atingir o esquema, que é o exato oposto da zona espiritual, é ineficiente. Aquela garota de 3 anos atrás também era usuária de esquema. E pensar que ela conseguiu usar esse esquema naquela idade, ela é muito impressionante. Medo da morte. Entretanto, a morte, a causa desse medo, está no futuro. O futuro é apenas uma ilusão daquilo que ainda não existe. E se ele não imaginar o próximo momento, então qualquer humano pode saltar de um penhasco. O Rian olha pra isso e pensa: isso não é um simples entendimento da morte. Isso é como se ele tivesse suprimido totalmente suas emoções.
Mas eu também não tenho nenhum medo da morte. E eu vou pra cima com tudo dele. O Shirone, que entende o caminho da espada do Rian, pensa que agora ele vai atacar pelo lado direito e consegue bloquear. Mas o Rian pensa, existem paredes que você não pode escalar só usando truques baratos. E ele começa a dar vários ataques pra cima do Shirone. O Shirone pensa que os ataques são rápidos e pesados, ele não vai conseguir bloquear todos. E ele imagina que a velocidade de seus ataques está começando a superar o limite do qual posso sentir o caminho da espada com sinestesia. E isso está começando a ficar perigoso. O Rian continua atacando com toda a força que ele tem, e consegue acertar bem no peito do Shirone e rasga o peito dele no meio. E o Shirone já pensa, merda, se eu continuar assim eu vou acabar perdendo, eu vou morrer aqui. Assim que o Rian tenta dar um golpe pra finalizar a luta, o Shirone desvia na mesma hora e pensa que tem algo de errado. Como ele pode estar perdendo depois de ter se esforçado tanto? O Rian começa a ter um sorrisinho maléfico e pensa que o Shirone está em choque. Ele só percebeu agora, essa é a esgrima do Zogent, criada para treinar os melhores espadachins. O Shirone, que já tá morto e com o peito totalmente rasgado, só pensa que os ataques dele têm muita força e ele não consegue bloquear. Ele não vai conseguir fugir disso. E o Rian só pensa que a única coisa que ele pode fazer é esmagar o Shirone com toda a força dele. E o Shirone pensa que isso é estranho. Se ele tivesse cortado um pouco mais pra cima depois de atacar meu abdômen, ele teria cortado minha lateral e isso teria acabado. Porque ele só tá fazendo movimentos grandes para atacar. E nesse momento ele percebe que o entendimento de esgrima do Rian é menor do que ele esperava. Embora ele possua ótimas habilidades, seu entendimento de esgrima é superficial. E já que esse é o caso, ele pensa que ele vai reduzir a previsibilidade do combate do Rian. E assim ele consegue bloquear o golpe do Rian. E agora ele quer mudar os planos. Ele vai começar a atacar com tudo. O Rian fica surpreso na hora e pensa por que ele está atacando assim do nada. Ele não está cansado? E ele vê que o Shirone só sabe dar golpes básicos. Mas por que ele não consegue bloquear? Por que é tão difícil? O Rian pensa que isso não faz sentido algum. Não faz sentido. Isso não pode estar acontecendo. Eu não posso estar perdendo de novo. E ele pensa que anos atrás, quando seu irmão foi considerado um gênio e todos estavam felizes pelo Rai, o Rai só olhou para ele naquele momento e deu um sorrisinho, humilhando ele. E ele fica muito puto lembrando disso e diz, não fode comigo, caralho! Eu vou me tornar o melhor espadachim do mundo, eu não vou perder pra ninguém. E ele começa a atacar o Shirone com toda a força que ele tem. O Shirone pensa se ele desistiu da partida, porque ele só tá usando força bruta agora, sem nenhuma técnica, ele não sabe o que ele tá pensando. Ele percebe que o Rian se tornou imprevisível. O Rian continua atacando e indo pra cima do Shirone com toda a sua força. E naquele momento o Shirone só vê a espada vindo na sua direção e percebe que ele não vai conseguir bloquear. Quando a espada está perto de acertar o Prota, uma espada começa a voar pelo ar, decretando o fim do duelo. Os dois já estão mortos e cansados, o Shirone tá todo fudido, todo rasgado, mas o Rian abaixa a cabeça e vê que realmente ele perdeu. E ele lembra que no último instante, assim que ele acertar o Shirone por baixo pela direita, o Shirone mudou a postura na última hora da sua espada e golpeou pra cima, bloqueando e jogando a espada dele pra longe. E ele não consegue entender como o Prota fez isso. E o Shirone pensa que realmente ele não achava que ia ganhar, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele feriu o orgulho de um nobre mais uma vez. Mas o Rian olha pra ele e fala que perdeu. Ele fica muito puto, começando a coçar a cabeça, dizendo, eu perdi de novo, que droga. Ele disse que o Shirone ganhou, e já que ele perdeu, mesmo que o Shirone tente matar ele, ele não pode falar nada contra. O Shirone olha pra isso e... Tá zoando comigo? Acha mesmo que eu seria vivo se eu matasse você, um jovem mestre? Que declaração ridícula é essa, seu maluco? E o Rian começa a falar bem disso que eu faltava. Não, mas nós lutamos com nossas vidas em jogo. E eu admiti a derrota, não é assim? E o Prota começa a gritar frente ao maluco falando. Você foi o único que quis apostar sua vida nisso. Eu só tava tentando sobreviver, cara. Esse duelo já era sem sentido desde o começo. Primeiro de tudo, por que você colocaria a culpa em mim de uma coisa que você tava se escondendo? E os dois começam a discutir depois do duelo. O Rian fala que agora você tá querendo me culpar? Tudo foi porque você foi mesquinho desde o início. Mesmo que fosse nossa primeira vez se encontrando, você deveria ser honroso naquela situação. E o Shirone começa a gritar, honroso caralho, tá maluco? Você já pensou alguma vez sobre quão desconfortável a situação que você me colocou? Eu fiquei entre o filho do patriarca e o instrutor de esgrima. Se você realmente fosse uma pessoa honrosa, você não teria me colocado nessa situação. Você não acha que uma pessoa realmente honrosa teria orgulhosamente enfrentado seu instrutor de cabeça erguida? E ele percebe que o Shirone tem uma visão completamente diferente da que ele teve naquele momento. O Shirone cai no chão e diz, ufa, realmente pensei que fosse morrer. O Rian olha pra ele e pensa, o que é isso? As pessoas normalmente não se cumprimentam depois de um duelo? E pra onde foi aquele guerreiro de sangue frio que eu estava enfrentando agora há pouco? Eu tenho certeza que ele é um gênio, mas ele não zomba de mim como meu irmão. Diferente disso, ele me enfrentou com toda a sua força e de cabeça erguida. O Rian, percebendo que de fato ele é uma boa pessoa, ele pergunta qual é o nome daquele servo. E o Prota fala que é Shirone Aira. Eu sou Rian Ogent. O Shirone de primeiro não entende qual é daquela situação e se pergunta por que ele tá falando seu nome inteiro pra ele. Mas o Rian ergue a mão e fala, que tal sermos amigos agora? Depois daquele dia, 1 ano se passou. E agora ele terminou de classificar 7.028 livros, de um total de 10.453. O mordomo olha pra trás, olha pra ele e fala que ele fez um bom trabalho esse ano. E o Shirone agradece. Quanto mais o número de livros que eu tinha classificado diminuía, mais eficiente eu me tornava em ler livros. Além disso, dos 850 livros de história que eu coloquei como meu objetivo pra ler, só faltam 200 agora. Eu leio cerca de 3 livros por dia e logo seria capaz de completar o núcleo de conhecimento que eu tenho tanto sonhado. E também experienciei a esgrima e entendi a essência por trás do medo. Graças a isso, sinto como se a durabilidade da minha zona espiritual tivesse aumentado. Mas eu realmente pensei que fosse morrer naquela hora. Mesmo que o começo seja lento, contanto que não desista, eventualmente alcançarei meu objetivo. Mas o mais importante
importante é que agora eu tenho um amigo. O Rian pega um livro e fala: "Uou, tem tantos livros aqui, me pergunto se minha família já leu tudo isso." O Shirone fala que é claro, o patriarca e o segundo jovem mestre vêm aqui com bastante frequência. E o Rian só fala que deve ser legal e inteligente. O Shirone pensa que depois que ele ficou próximo do Rian, ele percebeu que ele é bem gentil e possui bons aspectos, apesar de sua altura gigantesca. O jovem mestre pega o livro que ele estava segurando e joga pro lado, e fala: "Tem tantos livros aqui, como é que pode?" Mas o Shirone corre pra pegar o livro porque ele não pode ser danificado, senão a cabeça dele vai sair rolando. O Rian olha pra ele e fala pra ele não se preocupar. Como um livro poderia ser mais importante que a vida de uma pessoa. Mesmo que você queimasse a livraria inteira, eu te protegeria, então não se preocupe. E o Shirone só pensa que ele não odiaria tanto ele se ele falasse menos merda. O prota diz que seria mais seguro se ele não fizesse nada disso. Mas por que diabos você veio aqui hoje? E o seu treinamento? O Rian fala que ele só fez treinamento básico. E ele falou que ia estudar um pouco e veio pra cá. Então o Shirone fala que já que você tá aqui, você deve estudar, não é? Mas ele fala que tá entediado e começa a se bater no chão e diz que é muito chato. E o Shirone pensa que realmente o Rian não é como se fosse um preguiçoso qualquer. O Rian é como um fogo. Um fogo que não pode ser parado depois de começar a arder. Contanto que ele tem a oportunidade, ele vai queimar e queimar de novo. Depois de um tempo, agora os dois estão estudando, e o Shirone fala que é pra ele parar de perder tempo e começar a estudar de verdade. O Rian pega o livro na mão e pergunta pro Shirone: "Você não queria ser um mago? Realmente precisaria de tantos livros assim?" E o prota diz que é claro, na verdade eu estou muito atrasado. Eu não tive a chance de estudar antes de vir pra cá. Mas agora que eu li 600 livros de história, eu sei da maioria das coisas. O Rian pergunta: "Sério? 600 livros? Você tá maluco?" E ele pensa que é realmente surpreendente quando ele vê isso. E ele tem a mesma idade que a minha, mas ele parece bem mais maduro. E o Shirone, que tá perdido nos seus pensamentos, começa a falar algumas coisas do livro. Tenho certeza que já se perguntou pelo menos uma vez na vida: se um espadachim e um mago lutassem, quem ganharia? Para encontrar resposta para essa pergunta, eu vasculhei o mundo. Quando fecho meus olhos, mesmo agora, eu consigo ter vislumbres da montanha, que fica a 6.000 metros acima do nível do mar. Nessas montanhas tem árvores carnívoras que devoram pássaros. E na mesma hora o Rian bate na mesa e fala: "Que negócio chato." E o Shirone fala que tava se divertindo lendo aquele livro. Mas o Rian pergunta: "Como assim se divertindo? O que você quer dizer com isso? Não tem nem imagens e nem nada." O Shirone vai lá do lado dele e diz: "Realmente vai dizer isso nem quando leu só uma página?" O Rian diz que o espadachim e o mago enlouqueceram para ter uma luta entre si. E na mesma hora, o irmão mais velho do Rian chega e fala que obviamente o espadachim vence. Os dois ficam assustados na hora. O prota se curva e fala: "Bem-vindo, jovem mestre." E o Rian pergunta o que diabos ele tá fazendo aqui. Mas na cabeça do Shirone ele tá com muito medo porque ele não pode ser pego sendo amigo do Rian. Os dois se olham desconfiados para ver se algo aconteceu. Pelo visto, o Rian nem percebeu. E se percebeu, ele não tá nem aí. O Rian, tentando disfarçar, olha pro Rai e pergunta: "Como você tem tanta certeza? Se o espadachim ganharia do mago, não é só porque você é um espadachim também?" E o irmão dele, todo arrogante, fala: "Como eu tenho certeza? Não esperei que você levaria isso tão longe." Isso é algo que pode ser dito vendo as classificações de ambos os espadachins e magos do continente. Mas o Rian começa a rir da cara dele e fala: "Estamos falando sobre uma luta, não classificação. O que é que tem a ver isso? Você escolhe suas lutas no campo de batalha baseado no ranking militar? Você não vai dizer algo assim, não é?" E o Rai, que só menospreza o maluco de cabelo azul, fala: "Ei, você aí do lado, o que você acha? Quem ganha?" O Shirone fica surpreso e ao mesmo tempo assustado, porque ele não sabe qual é a intenção dele com essa pergunta. E ele responde: "Se o espadachim e o mago forem ambos do mesmo nível, acho que seria difícil para o espadachim ganhar no momento em que o mago entre na sua zona espiritual. Mas se o espadachim usar seu excelente físico para lutar antes que o mago consiga lançar o seu feitiço." Na mesma hora, o Rai corta ele e fala: "Não, você está errado. O mago sempre perde." E o Shirone só abaixa a cabeça porque ele não pode falar nada contra ele. O Rian fica muito puto na hora, então pensa: "Então era isso que você queria, Rai gente? Desde que éramos jovens, você sempre foi desagradável. Você deve estar se divertindo, destruindo tudo o que alguém acha que é importante." E o Rai começa a falar bem irônico: "Pelo visto você gosta de história, não é? Tenho certeza que você já ouviu falar do conjunto de armaduras dos 5 deuses, o artefato que interfere na zona espiritual de um mago. Eu tô falando de antimagia." E ele começa a falar que a habilidade inata de um mago é a zona espiritual. Dizem que lutar contra um mago dentro dessa área é igual a lutar contra um tubarão em águas profundas. Porém, existe algo que pode perturbar essa água e tirar todos os sentidos do tubarão, que é a antimagia. Se a zona de espírito não consegue encostar em algo, então a magia também não vai. Se uma pessoa equipar um artefato com um efeito desses, que tipo de mago conseguiria lutar contra isso? Mas no fim, tudo isso ainda é só uma teoria. Em primeiro lugar, a antimagia é uma habilidade preciosa, criada pela mana fluindo dentro do coração de dragão. Além disso, já que tem as mesmas qualidades de uma onda, não importa quanto dinheiro você invista nela, a efetividade não aumenta muito. Até mesmo o mestre de equação de ondas, Yakha, só conseguiu exibir 65% da efetividade de um conjunto de armadura dos 5 deuses. E graças a isso, o preço é meio salgado. E o Rian puto pergunta: "Então que merda é essa? Então como é que o espadachim é mais forte que o mago se ele nem pode comprar essa armadura?" E o Rian fala pra ele que o problema é que aqueles que criaram a antimagia foram os magos. E o Rian pergunta: "Mas por quê? Por que um mago faria isso?" E o irmão dele responde que não é óbvio, já que tem alta demanda de antimagia, esses magos estão fazendo fila pedindo pra serem usados. Então não tem nem necessidade de comprar um artefato precioso. Entenderam agora? Porque o espadachim é mais forte que o mago? Magos só são a classe de pessoas patéticas que vendem a fraqueza da própria raça em troca de dinheiro. E o Rian fala: "Mas você não tá usando palavras muito pesadas, não?" E na mesma hora o Shirone fala: "Mas isso é o que o mago é." O Rian não entende e pergunta: "Como assim?" E o Shirone explica: "Como você disse, a antimagia foi criada pelos magos. É utilizada para limitar atividades mágicas em áreas que a magia é proibida. Também é utilizada efetivamente como um auxílio de treinamento em academias de magia. Apesar da antimagia poder ser utilizada contra magos, ela é valorizada como fruto de inteligência dos magos.
dada de bom grado pelo bem do mundo todo. E por isso eu acredito que seja difícil dizer que o espadachim é melhor que um mago levando em conta esse fator. E o Rai fica muito puto. E ele vai embora e começa a gritar dizendo que a realidade é diferente da teoria. Não importa o que você diga, não muda o fato de que um mago não pode ganhar uma luta contra o espadachim. Depois que ele vai embora, o Chirone só senta na cadeira e diz: ufa, achei que fosse morrer agora. O Rian pega ele pelo pescoço, começa a rir e diz: você é realmente incrível, Chirone. É a primeira vez que vejo meu irmão fazendo uma cara dessa. Se sua língua fosse uma espada, você seria o melhor espadachim do mundo. E o Prota pensa: bem, como o Rai disse, a realidade e a teoria podem ser diferentes, mas esse tipo de mentalidade de explorador que experimenta incessantemente até mesmo as próprias fraquezas, é realmente possível existir esse tipo de mentalidade nesse mundo? Depois desse dia, 6 meses se passaram. E agora, finalmente, ele acabou o trabalho. E o mordomo-chefe fala que ele acabou mais cedo do que o esperado. E o outro mordomo diz que é ótimo que a realocação da biblioteca foi adiantada em 6 meses. Mas também ficou aliviado que os livros que foram negligenciados por 20 anos foram categorizados corretamente. Mas não é meio desperdício deixar uma pessoa tão útil ir embora assim? Se pudermos estender o contrato dele usando alguma desculpa, talvez, E o mordomo-chefe fala que você, de todas as pessoas falando desse tipo de besteira, apenas cuide do seu trabalho. E o outro mordomo pede desculpas. E o mordomo-chefe começa a pensar que o Chirone realmente foi muito bom nesse 1 ano e meio. E na livraria, o Chirone lendo seu último livro. Ele pensa: entregar um livro é uma tarefa simples, mas entregar um livro, após ler suas centenas de páginas, é outra história. Parece um sonho, finalmente. E eu acabei de ler todos. E na mesma hora, o Rin abre a porta de uma vez e fala: Chirone, eu vi que seu trabalho acabou hoje. Você não foi pra casa ainda, né? Cadê você? E ele olha e ainda tá lá, sentado, lendo um livro. E ele olha pro Chirone todo feliz e pergunta: você realmente completou? E ele fala que sim, não tem mais nada aqui pra ele ler. Pelo menos de história. E o Rin vai pra cima dele e fala: sério, cara, você é muito incrível. E o Chirone olha pra ele e fala: Rian, antes de eu ir, eu poderia visitar sua casa? Você tava tentando esconder nossa amizade por todo esse tempo e você realmente quer vir na minha casa? E o Chirone fica desconfortável e pensa que, bem, eu tô meio arrependido disso. Porque o lugar que eles mais se encontram é na biblioteca. E sempre o Rian passa lá pra falar com o Chirone e ele tem que agir meio indiferente. Porque tem vários outros mordomos lá e eles não podem ser pegos. Então eles não têm muito tempo pra conversar sozinhos. E o Chirone pensa que já que eles viveram desse jeito por 1 ano inteiro, ele ficou um pouco curioso pra saber como é a vida do seu amigo. E o Rian olha pra ele todo feliz e fala: certo, vamos lá. Eu vou te mostrar minha casa hoje. Minha família não tá lá. E quando eles chegam na casa dele, o Chirone só olha pra cima e vê: uau, olha o tamanho dessa casa. Agora que ele tá em frente à mansão deles, ele percebe que esse lugar é meio assustador. E o Proto, em direção à porta, pergunta: Rian, a gente realmente pode entrar pelo portão principal mesmo? E o Rian só fala que tá de boa. Minha família nem tá aqui. Depois que eles entram, eles sobem as escadas e vão lá pro quarto do Rian. E o Chirone fala que realmente aqui é enorme, mas a gente tá muito quieto. E o Rian só responde, né? Só os empregados estão aqui. E ele pensa: aquela porta enorme leva a um quarto. Será que o quarto dele é do tamanho da minha casa inteira? Então essa é a vida de um jovem mestre de uma família rica? E eles chegam num quarto e o Rian fala que aqui é o quarto dele. E quando ele vê, era o menor quarto do corredor. E assim que eles entram, o Chirone pergunta se aqui é um centro de treinamento, porque tem várias espadas e várias coisas de treinamento aqui. E esse aqui é o quarto do Rian. Depois de um tempo eles estão se divertindo jogando cartas, só que o Rian perde de novo e fica muito puto. E ele pergunta: você tá usando aquela zona espiritual, não tá? Você tá trapaceando. É só que você tem o hábito de mover sua carta pra fora quando você pega um ice. E o tempo que você demora pra apostar quando é um par ou não, também é óbvio demais. E o Chirone fala que a observação às vezes dá melhores resultados quando você não fica obcecado com uma única coisa específica. Quando você está olhando não só para os pequenos detalhes do seu oponente, mas em tudo que ele faz, então você vai conseguir prever a intenção dele. E esse maluco de cabelo azul nem consegue entender o que ele tá falando e diz: não focar nas coisas pequenas, mas ver tudo por inteiro? Então, será que isso vai me ajudar a despertar o esquema? E o Chirone fala que talvez, me ajudou a entrar na zona espiritual. E o Rian fala que sente que entendeu, mas ao mesmo tempo não. O Chirone pega um livro e diz que isso aqui é bem legal, ele pode pegar emprestado? Eu fiquei meio cansado de ler só livros de história. Então, ler um livro de ficção pela primeira vez em... Quê? Caraca, você tá dormindo já? Ele sai do quarto por um tempo para ler o livro, olha o relógio e lembra que a família do Zogent vai voltar só de tarde. Mas na mesma hora ele escuta o som de um piano. E ele lembra que só tem uma pessoa nessa mansão que poderia tocar um piano. E é a pianista da corte, a irmã mais velha do Rian, a Reina Ogent. E depois que ela acaba de tocar, ela olha pra trás e pergunta: o que você achou da minha sonata? E o Chirone tava só no de cantinho foi pego. E ele fala bem nervoso que foi bem legal. E a Reina diz: é a primeira vez que tô vendo você aqui. Você é um novo empregado? Sim, é isso aí. Me deram uma tarefa de organizar a biblioteca já faz 1 ano, mais ou menos. E a Reina fala: ah, então você é aquela criança? Ouvi dizer que você não é qualquer um. Pelo menos não é qualquer um que pode categorizar os livros assim. Parece que você é bem inteligente, não é? Já tocou piano antes? E o Chirone só pensa que não pode baixar a guarda. Ela é uma profissional que usa esquema enquanto toca. E ele diz que não, nenhuma vez, eu não sei tocar mesmo. A Reina, vendo que ele tá um pouco nervoso, fala: então eu vou te ensinar, sente aqui. Ele fica um pouco surpreso, assustado com o que ela tá falando, mas ela diz que está tudo bem e ele não será punido porque ela já permitiu. Mas ele pensa que ela está sendo bem insistente e eu não tô em posição de recusar nesse momento. Além do mais, quando eu vou ter outra chance de sentar em frente a um piano? Assim que ele se sente todo nervoso do lado dela, ela quer tentar ensinar algumas notas pra ele e ela fala que essas notas são dó, ré, mi e tal, e esses símbolos são as partituras, são assim, asseado, e ela pede pra ele tentar apertar 3 notas ao mesmo tempo. E ele começa a tocar e ele vê que o som é muito bom. Mas ele um pouco envergonhado fala: eu peço desculpa se eu estiver te incomodando, mas eu posso tentar tocar? Aí ela fala: ah,
Tudo bem, pode tentar. Ele, que ainda tá um pouco nervoso, fala que não pode ser muito bom de ouvir, mas eu vou tentar. E ela diz que tá tudo bem, é assim que todos começam. E ela vê ele começando a tocar e ela percebe que ele sabe mais acordes do que ela acabou de ensinar a ele. E ele começa a tocar o piano do nada, ele nem sabia tocar alguns minutos atrás, e agora já é um gênio. Ela fica um pouco surpresa e pensa, nossa, eu não consigo acreditar. Ele está errando absolutamente tudo. Mas ele não tá hesitando enquanto toca. Será que eu deveria parar ele? É estranho, ele tá fazendo isso da forma mais errada possível, mas parece tão perfeito da forma que ele tá fazendo. É como se ele estivesse imitando o sentimento da minha performance mais cedo. E é exatamente o que o Chirone tá fazendo. O Chirone simplesmente tá tocando dentro da sua zona espiritual, sentindo todos os acordes, todos aqueles sons. E quanto mais ele toca, mais ele vai aprendendo instintivamente e vai melhorando. E ela fica muito surpresa, porque cada vez tá ficando mais precisa a forma que ele toca. Assim que ele termina de tocar, ela fica muito surpresa, porque ele que não sabia tocar alguns minutos atrás, e quando começou a tocar tava errando tudo. Agora tá terminando a peça lindamente. E ela pensa que ela não pode chamar isso de performance, mas ele tem um conhecimento essencial dos acordes. Mas por que essa criança é um mordomo? E depois que ele voltou aos seus sentidos, depois de sair da zona espiritual, ele fala, ah, perdão, eu acho que eu toquei muito errado. E fora do quarto alguém começa a gritar, abaixa o som, sua maluca. Ele entra no quarto depois de acordar e diz, se você tá em casa, descanse. Mas quando ele percebe, é o Chirone que tá sentado do lado dela e era ele que tava tocando. E ele pergunta por que ele tá aqui. O Chirone tenta explicar, fica um pouco desconfortável, ele não consegue dizer muito bem o que ele tá fazendo ali. E ela, que não sabia da amizade entre o Chirone e seu irmão, ela pergunta se eles se conhecem. E na cabeça do Chirone, ele só pensa que a amizade entre ele e o Rinha não pode ser exposta. Mas o Rinha, que não tá nem aí, ele só fala, ah, o Chirone, ele é meu amigo. Não se preocupe, essa bruxa pode ter uma personalidade horrível, mas ela não se importa com essas coisas. Mas o Chirone pensa, o que? Isso não faz sentido, ela não liga. Então a Reina coloca a mão no ombro do Proto e fala, ah, então seu nome é Chirone? Não se preocupe, se o Ryan disse que vocês são amigos, isso é o suficiente. Ele pode ser meio patético, mas ele se responsabiliza pelo que fala. Mas agora vem cá, no que você tava pensando quando tocava? Eu estou realmente curioso. E o Rin, escutando isso, fala, o quê? Foi o Chirone? Eu pensei que fosse você, sua maluca. Na cabeça do Chirone, ele não entende mais nada. São 16 anos de lógica desmoronando. Ela não liga se ele é amigo de um servo. Daí ele vira pro Rin e fala, por que você mentiu pra mim? Seu irmão mais velho é uma pessoa ótima, ela não é uma bruxa. Mas o Rin chega pertinho dele e fala, não se deixe ser enganado. Ela é uma bruxa. Quem sabe quando ela vai te engolir por inteiro? O Chirone fica um pouco nervoso, mas ela já chega perto dele e fala, desculpa, meu irmão é meio imaturo. E a Reina, toda sorridente, fala que o Chirone é fofo. O Rin, olhando isso, fala, por que você não fica com ele se ele é tão fofo? A gente pode fazer ele parte da família. A Reina, escutando isso, fala, então vocês são tão próximos e você não se importaria em deixar ele ficar com sua irmã mais velha? E o Rin só responde, do que você tá falando? Você não é nada demais, mas o Chirone é... E na mesma hora ele interrompe ele, pega pelo colarinho e fala, você acha que pode agir com sua irmã assim, seu idiota? E eles começam a se bater no chão. Quando eu pensei que tava entendendo os nobres, eles ficam ainda mais confusos. E depois de apanhar um pouco, o Rin pergunta pra ela, por que você veio pra casa? Você tirou férias não há muito tempo. Mas ela responde, você não soube? O Rai vai fazer o teste de certificação dele. Nós vamos partir amanhã. Eu só vim aqui pra pegar ele. E o vovô veio visitar um amigo. A gente vai voltar logo. O Rai já vai fazer o teste de classificação. A diferença de nós é tão grande assim? E o Chirone pensa que o teste de classificação é uma licença dada para os magos e espadachins que são reconhecidos não apenas pelo reino, mas em todo o continente. Milhares de pessoas fazem o teste todo ano, mas menos de 30 pessoas conseguem um certificado. Também existe a licença não certificada. Se você se graduar em uma instituição especial aprovada pelo reino, como a Academia Mágica de Alphas, você pode se tornar um mago não certificado de grau 10. Quando obtém pontos de conquista, a partir das associações e guildas, você pode ir aumentando seu grau. Mas onde existe dinheiro e honra, as pessoas se amontoam. Mesmo com a licença não certificada, existe uma demanda enorme pelo teste de certificação. Esse é um teste incrível, e o Rai tá fazendo isso apenas com 18 anos. A Reina, vendo que ele está um pouco triste, fala que está tudo bem e ela vai preparar o jantar. Antes de ir embora, ela olha pro Chirone e fala, foi um prazer te conhecer, Chirone. Nós talvez nos encontramos novamente. E o Chirone, um pouco envergonhado, vendo que ela é muito bonita, sim, tenha um bom dia. Pensa, será que eu vou conseguir vê-la de novo algum dia? Porque eu vou embora amanhã, talvez a gente nunca mais se veja. O Chirone, que ficou um pouco abalado com aquela situação de não poder ver ela novamente, talvez, ele pergunta pro Rin, sua irmã, ela tem um namorado? O Rin fica surpreso, ele ainda fica sem entender o que ele tá falando, mas o Chirone já fala, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ele percebeu que falou merda aqui. E o Rin começa a rir da cara do Chirone. E o Chirone só responde, não, cara, deixa quieto, eu só tava curioso. Mas o Rin, que não tá nem aí pra nada, ele começa a correr em direção à sua irmã e começa a gritar. E ele só pensa que foi um idiota por deixar escapar essa coisa antes. E assim que ele chega na sacada, ele vê sua irmã lá embaixo e grita, irmã, o Chirone tá perguntando se você tem um namorado. Todas as servas e a irmã dele estando isso ficam, o que esse cara tá falando? E o Chirone já pega ele por trás e manda ele calar a boca. A irmã dele fica um pouco desconfortável e diz que as crianças estão só brincando, não ligue pra elas. A gente tem que terminar de preparar o jantar, vamos lá. E um dos mordomos chefes que trabalham dentro da mansão olha aquela situação e pergunta pro outro mordomo, Hannes, o jovem mestre tem um convidado hoje? E o outro mordomo fala que não havia nada no cronograma. Ele olha pros dois e lembra que ele já viu esse nome, Chirone. Eu acho que ele disse isso. E ele conseguiu se lembrar, ele sabe que é um Chirone, ele sabe que ele é um servo que trabalha lá na livraria. Ele olha pro outro mordomo e fala, diga pro Temura vir no meu escritório imediatamente. No mesmo dia de tarde, o Rin tá fazendo seu treinamento com espada e o instrutor pede pra ele fazer uma pausa de 10 minutos. E ele pensa, ele tá ficando animado de novo, já faz um ano, certo? O único problema é o esquema, que ele ainda não conseguiu. E alguém vem correndo na direção deles e começa a gritar, jovem
jovem mestre, a senhorita Reina pediu pra você voltar pra mansão agora. Eu não vou agora, deve ser sobre meu irmão. Mas o servo disse que não é isso, não é isso. Ela disse que o mordomo temporário Chirone está em perigo e ele pode morrer a qualquer momento. Ele cospe a água fora e já pergunta, o quê? Por quê? Eu pensei que ele ia pra casa hoje. E o mordomo que tá morto fala pra ele. O mordomo-chefe Lewis fez um relatório pro líder da família. Eu não sei os detalhes, mas ele disse que é sobre sua relação com ele. E o mestre dele pergunta, qual é o problema? Aconteceu alguma coisa? E ele fala que o mordomo chamado Chirone é meu amigo. E parece que meu pai tá colocando ele em perigo. Eu tenho certeza que ele vai perdoá-lo se eu disser algo. Eu vou continuar o treinamento depois, eu vou pra casa. Mas o mestre dele na hora fala que ele não pode. E ele pergunta, o quê? Por que, mestre? E o mestre dele fica simplesmente em silêncio encarando ele. De volta pra mansão, todos os servos, o chefe da família e seus filhos estão sentados e o Chirone está em frente deles de joelhos. E o Chirone, que não pode fazer nada nessa situação, só escuta o chefe da família falando, Chirone Iron, você será executado. Salve, salve, rapaziada, passando no final do vídeo pra avisar que todos os sábados agora vão ter vídeos novos aqui no canal, entre 45 minutos em média ali. E eu quero pedir desculpas às pessoas que estão pedindo muito nos comentários pra me trazer a parte 2 do Ancião Xiao, né, do vídeo do Ancião Xiao, que foi o primeiro vídeo aqui no canal. Eu sei que, obviamente, não tem muitas views, tem 60, 70 views mais ou menos, mas tem 20 comentários de 20 pessoas diferentes, e também muita gente que veio lá do TikTok, então eu quero agradecer a todo mundo que veio do TikTok aí. Comente se você quer a parte 2, né, no caso desse vídeo aqui. O vídeo do Xiao Xuan já vai sair no sábado, então todos os vídeos vão sair no sábado agora. É basicamente isso, curte, comenta, se inscreve, e se você veio pro TikTok, eu te agradeço bastante. É isso, é nóis, valeu, fui, varal. E também comente se você tá gostando da edição, porque eu tô tentando fazer uma coisa que eu consigo fazer rápido, mas não tão ridículo e feio, né? É isso aí, tchau.